Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje nós vamos continuar aqui por Josué, essas histórias maravilhosas da retomada da terra prometida, de Canaã. O povo está indo agora sob o comando de Josué. Nosso amigo Moisés já morreu lá em Deuteronômio e aí Josué já começa com essas ordens, de guiar o povo e conduzir o povo até a terra de Canaã. E aí eu quero ler contigo Josué 4, do versículo 23 e 24, que diz assim: De fato, o Eterno, seu Deus, secou para vocês as águas do Jordão, até que todos atravessassem. Assim como fez com o Mar Vermelho, que secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Isso aconteceu para que todos os habitantes da terra reconhecessem que o Eterno tinha poder para resgatá-los e para que vocês o reverenciassem para sempre. Glória a Deus por essa palavra. Neste momento, o povo está diante do Rio Jordão, precisando atravessar. E Josué, que é um grande homem de Deus, foi aluno fiel de Moisés, está aqui diante do mar e Deus faz com que o mar se abra, como fez com Moisés lá diante do Mar Vermelho. Essas manifestações de Deus sobre o seu líder, o líder escolhido, fez com Moisés, fez com Josué, tem a intenção de mostrar e revelar o seu poder, como ele diz a Josué, para Josué contar para o pessoal aqui, E ele fala, fiz para que todos os habitantes da terra possam reconhecer o meu poder. Então, ele fez com Moisés diante do Mar Vermelho, fez com Josué diante do Rio Jordão, na travessia do povo. E aí é linda, esses textos são muito lindos, da conquista, daqui a pouco eles estão chegando em Jericó, aí tem Raabe, toda aquela questão, dos espias que vão lá, é muito legal, eu sou apaixonada por essa parte da Bíblia aqui. Eu amo toda a Bíblia, vocês já sabem, mas essas histórias assim me transportam para lá, parece que eu tô lá no meio da galera. Mas hoje eu quero falar com você sobre a questão do poder de Deus e te perguntar, ele precisa provar o poder dele? A Bíblia, por exemplo, precisa provar alguma coisa a alguém? Ao contrário de um livro de antropologia, a Bíblia não tem o objetivo de provar nada. Ela é um livro de fé. Se você acreditar, ótimo. Se você não acreditar, problema seu. E aí, aqui neste pedaço, a gente vê algo que o Senhor deseja o tempo inteiro. Que as pessoas reconheçam o seu poder. Ah, porque ele é um tirano. Ah, porque ele a gente está em Cuba e ele é fidel. Não. Porque ele entende que ao reconhecermos o seu poder, nós vamos permitir que ele cuide de nós. Então, quando ele faz isso com Josué, fez com Moisés, fez com Josué, ele está dizendo, olha, obedeçam a esses líderes, porque são líderes que eu coloquei na liderança para conduzir vocês. Sendo assim, eles vão andar em obediência a este líder que está à frente deles, entendendo o poder de Deus manifesto na vida destes líderes, como foi com Moisés e como é aqui com Josué. A grande questão é que ele não precisa provar, mas ele faz questão que prove, que conte, que fale, que lembre, que crie memoriais. Aqui nesse mesmo capítulo você vai ver antes um pouquinho do que eu li, o pessoal, quando abre o mar, Josué escolhe 12 homens, Deus manda ele escolher 12 homens para ir lá no mar, no Rio Jordão, que está seco, pegar 12 pedras para fazer de memorial, para quando os filhos perguntarem, que pedras são essas aqui? Ah, foi quando Deus abriu o rio para a gente passar. Então ele quer que isso se perpetue por um senso de ego inflado? Não, mas por proteção. Ele quer que o povo dele esteja perto dele, porque assim ele pode proteger o seu povo. E isso é lindo demais. Olha ele falando que quer que as pessoas reconheçam o poder de Deus, toda a terra reconheça, porque ele quer atrair toda a terra para si, tendo em vista que a gente já sabe, o mundo jaz no maligno e o dono,
do mundo nesse momento não é aquele que o criou. Esse domínio foi entregue a Satanás lá no Éden, quando Adão e Eva decidiram pecar. Nesse momento, a aliança com Deus é quebrada, esse caminho de acesso a Deus livremente é quebrado e toda a Bíblia vai fazer e vai apontar para um novo e vivo caminho que se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, que vai nos reconectar ao Pai através de um sacrifício perfeito. Mas a terra continua sob o domínio de Satanás, porque ele foi entregue esse poder lá no Éden no momento da desobediência. E aqui ele está dizendo o seguinte: gente, deixa eu contar para vocês que eu sou poderoso e que eu posso cuidar de vocês. Então ele quer que Josué e essa história se perpetue para que toda a terra, todos os habitantes da terra reconheçam que o Eterno tinha poder para resgatá-los, ou seja, reconheçam que eu posso cuidar não só do povo de Israel, mas de todo mundo. Aqui nesse pedaço aqui, né, ainda é um povo escolhido, separado, mas hoje a gente entende que isso aqui não serve só para um povo ou para uma geografia, mas serve para todos aqueles que aceitaram o governo de Deus sobre as suas vidas. O Senhor, ele tem poder para nos resgatar, ele tem poder para cuidar da gente, e essa é a intenção, trazer a gente para perto. Quando a gente está muito longe, ele não tem autoridade, estamos sob outra autoridade, que é a autoridade do mundo. Estamos sendo dominados pelo pecado. Logo, nós não queremos o governo de Deus sobre a nossa vida, porque eles são incompatíveis. Lembra quando Paulo conta pra gente que a carne e o espírito militam o tempo inteiro? É justamente isso. Eles brigam o tempo todo, ou seja, o pecado e Deus, eles não combinam. Eles vão ter embates o tempo inteiro. Então, se você está sob o domínio do mundo, está pecando, está vivendo a sua vida, o seu oba-oba, fazendo, né, tudo pode ser feito se te faz feliz. Se você tá nessa vibe aqui, o Senhor, ele não vai obrigar você a estar sob o cuidado dele, porque você está sob outro governo. Percebe? Quando você decide vir, aí sim, você reconheceu que ele tem poder. Então agora ele pode cuidar de você. E pra gente trazer alguns, né, porque a Bíblia inteira ela vai dizer pra gente sobre o poder de Deus. Toda a Bíblia vai demonstrando o poder soberano do Senhor. Mas nos Salmos, tem Salmos, Jeremias, Efésios, 2 Coríntios, tem muitos textos. Eu vou ler só um textozinho, um versículozinho, para você entender que o poder pertence a Deus. E é Salmos 62:11. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Eu também não precisava ler, porque eu não preciso provar que ele é poderoso. Eu tenho certeza que na sua vida, em algum momento, você já viu a ação poderosa de Deus. Na minha vida, eu tenho inúmeros testemunhos para contar, mas o que eu mais amo de todos é quem eu me tornei, através do poder transformador dele. Ele tem poder para curar, poder para criar, poder para mudar cenários, tempos, estações. Mas para mim, o testemunho mais forte e a garantia mais veemente do poder de Deus é quem eu me tornei, através de uma permissão, através de uma escolha, através de reconhecer o poder dele e me achegar a ele. Eu dei liberdade para que ele pudesse fazer o que ele fez na minha vida. Só quem me conheceu antes consegue entender o que eu estou falando, e eu posso provar para você que ele tem poder. Ele tem poder para mudar histórias, destinos. Eu era uma improvável e hoje eu me encontro no meio de pessoas relevantes no reino de Deus. Então, creia. E assim como ele queria e desejava aqui para o povo de Israel que reconhecessem e toda a terra reconhecesse o seu poder, ele tem o mesmo interesse que você acredite e confie que ele pode todas as coisas, inclusive transformar a sua trajetória como transformou a minha. Tem uma segunda coisa que esse texto nos revela, que é no finalzinho, diz assim, e para que vocês quem? O povo que aceitou esse cuidado, o povo que entendeu o poder de Deus, o reverenciassem para sempre.
Quando nós estamos em constante adoração, a nossa mente ela fica infrutífera para o que não presta, para aquilo que vai nos levar para caminhos tortuosos, caminhos de morte, de perdição. Por isso o incentivo constante da palavra: adorem, adorem, adorem. Por quê? Porque quando a gente está adorando, focado na adoração, em servir a Deus com responsabilidade, em querer agradar ao Senhor, automaticamente nós paramos de querer pecar, porque a gente sabe que o pecado desagrada a Deus. Entende que, mais uma vez, no mesmo texto, em 2 versículos, ele está revelando toda a Bíblia. Ele não quer que você se perca, ele quer cuidar de você, e você, reconhecendo o poder dele, ele consegue cuidar de você, porque agora você escolhe estar sob o domínio de Deus. Segundo ponto, ele quer que você o reverencie para sempre, porque enquanto você quer agradar a Deus, você automaticamente escolhe desagradar ao inimigo de nossas almas. Pronto, você está pronto para continuar uma trajetória nessa terra que vai levar você para o destino certo, de volta para casa. E o texto que eu quero falar aqui, né, para a gente ilustrar esse desejo do Senhor de adoração, para que nós possamos estar em constante fidelidade, querendo agradá-lo e desagradar ao príncipe deste mundo. Esse texto está aqui, em Salmos 136. Por que tantos salmos, né? Salmo é um livro de louvor. Salmo é uma canção, né? São músicas escritas, é um compilado de 150 músicas, músicas tristes, músicas de guerra, e 90% são músicas de exaltação, reconhecendo o poder e a soberania de Deus. Então, Salmo 136:1 diz o seguinte: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vou ler só mais umzinho só e eu encerro. Salmo 145:1 e 2 diz: exaltar-te-ei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos de séculos e para sempre. Adorar ao Senhor, reconhecer o poder do Senhor nos protege. E para hoje eu quero muito que você entenda a necessidade de mantermos os nossos olhos no Senhor, reverenciando ao Senhor, reconhecendo o seu poder e adorando-o em todo o tempo. Isso nos protege a nossa mente, blinda-nos com um capacete para que a gente não seja acertado na nossa mente, que é um grande campo de batalha, pelo inimigo de nossas almas. As maiores guerras começaram aqui, e nós temos que ter cuidado com essa parte do nosso corpo, com a cabeça e com o nosso coração. Por isso que Efésios vai falar sobre a armadura. Pois é, reconhecer o poder de Deus e adorar a Deus em todo o tempo, em todas as áreas da sua vida, coloca em você e em mim uma armadura que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. Também quero muito que você entenda que o poder que emana de Deus não fica só em Deus. Em João 1,12 vai dizer que todos quantos quiserem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então é uma questão de escolha. Poder para quê? Poder para sobrepujar pessoas, para humilhar pessoas? Não. Poder para vencer as demandas cotidianas da nossa vida, que tentam nos tirar da presença de Deus. Esse é o poder que emana de Deus sobre as nossas vidas, caso escolhamos estar sob o domínio do Senhor. E por último, mais ou menos importante, eu não posso te deixar esquecer, o amor de Deus, ele é infinito. Não existe nenhum texto bíblico, não existe nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhum pensamento capaz de descrever o tamanho desse amor sobre as nossas vidas. Tudo o que ele descreve na Bíblia, tudo o que ele orienta na Bíblia, essa atração, esse desejo de estarmos perto dele, é única e exclusivamente por amor. Então hoje é dia de você reconhecer não só o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a natureza, sobre os céus, astros, tempos, estações, mas reconhecer esse amor que tem nos envolvido e nos conduzido para mais perto dele todos os dias, não só através desse devocional aqui, mas através da leitura bíblica, através de uma comunhão, de um relacionamento genuíno com Deus. É dessa forma que ele nos protege das consequências das nossas más escolhas.
Deus querido, Deus santo, nós louvamos e engrandecemos o teu nome mais uma vez nessa manhã, te agradecendo, Pai, por essa palavra descrita em Josué, o desejo do teu coração de que reconheçamos o teu poder, a tua soberania, o teu governo sobre as nossas vidas, para que possamos viver em constante adoração, sendo assim protegidos, Pai, das consequências dos nossos pecados. Pai, muito obrigado por essa palavra e por essa orientação. Que hoje seja mais um dia em que o Senhor se manifesta na nossa vida, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para entender o que o Senhor quer tratar conosco e que possamos colocar em prática tudo o que temos aprendido na Tua palavra. Ensina-nos, Papai, Tu é o melhor professor. Cuida da nossa casa, dos nossos filhos e filhas, esposos e esposas e livra-nos do mal. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. E se esta mensagem falou com você de alguma forma? Compartilhe. E se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!